Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Caiado, eu sou sócio de Direito Penal Empresarial, Compliance e Investigação do CNA. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui no nosso webinar. Já dando início, então, aos nossos debates, né, começando, como eu disse, com o tema de compliance. A área de compliance, como todas as áreas da empresa, obviamente está passando por um momento de dificuldade. Se a gente puder já pegar o primeiro slide aqui da apresentação, eu destaquei aqui três principais desafios que a gente está vivendo nesse momento. O primeiro deles, uma situação sem precedentes no mundo. Essa situação de pandemia, a última vez que ela aconteceu no mundo foi em 1918, com a gripe espanhola, ou seja, há mais de 100 anos atrás, uma pandemia de proporção global e com uma letalidade imensa, uma capacidade de disseminação muito alta. Então, realmente é uma situação inusitada para os dias de hoje e que pegou todos de surpresa, né? E para complementar isso, especificamente no Brasil, a gente vive uma conjuntura econômica muito difícil. Desde 2014, o país vem enfrentando uma recessão econômica. Em 2015 e 2016, o PIB ele foi deficitário, né, algo que também não acontecia há muitos anos na história do país. E desde 2014 para cá, o crescimento econômico do país ele vem se arrastando e vem enfrentando muitas dificuldades, não só por questões econômicas, mas também por questões políticas, que a gente sabe bem. Mas é um fator que agrava essa situação de pandemia no Brasil, porque a gente já vinha com muita dificuldade, ainda veio a pandemia aí para colocar um tempero a mais nessa fase que a gente vem vivendo. Então, realmente é uma situação inusitada e uma conjuntura difícil que demanda muita atenção, muito estudo e muita atuação de todos nós, inclusive da área de compliance. Essa situação toda, obviamente, ela gera impacto nos negócios de todas as empresas, né? Todos nós estamos aí enfrentando situações difíceis, situações de desabastecimento, de queda de vendas, queda de serviços. Essa pandemia ela vem com esse fator muito específico, né? A exigência do lockdown e do distanciamento social, que interrompe o fluxo normal dos negócios, então ela gera um impacto direto e rápido em todas as empresas. E agregado a isso também as incertezas, né? Ninguém sabe muito bem quando que vai ser o pico da pandemia, especificamente aqui no Brasil, quanto tempo esse lockdown vai ter que ser cumprido para a gente conseguir achatar a curva aí de contaminação. Ninguém sabe muito bem como as empresas, especialmente as pequenas e médias, vão passar por essa crise, se elas vão sobreviver ou não. Então, é um momento de muita incerteza também sobre o futuro, o que gera, obviamente, uma concentração de esforços das organizações nas áreas que são mais sensíveis e mais impactadas, gerando como consequência, muitas vezes, uma perda de protagonismo do departamento de compliance, tá? Então, é muito importante que o departamento de compliance fique ativo e atento para que essa situação não atrapalhe o desempenho da área e a área possa evoluir da melhor forma possível. Colocando aqui, antes da gente entrar nesse último slide, também a questão do distanciamento. Por essência, a área de compliance é uma área que está sempre muito próxima dos colaboradores, está sempre disponível para atender, para conversar, e essa situação de distanciamento social, ela atrapalha essa dinâmica da atividade de compliance, exigindo aí criatividade e um esforço maior para manter contato com os colaboradores, manter as ações de comunicação e manter sempre um contato muito grande com os colaboradores da organização. Passando aí para o segundo slide, se vocês não estiverem me vendo, eu estou recebendo algumas mensagens aqui de que a câmera está ficando instável. Por favor, me avisem, mandem no chat aí que o nosso time vai resolver a situação. Então, dentro desse contexto de desafios que a gente colocou, como que a área de compliance pode ajudar? Aqui, obviamente, a gente selecionou pontos que são mais importantes, mas, obviamente, não é uma lista extensa e limitada. Obviamente que cada empresa precisa mapear qual é a situação e qual é a realidade de cada empresa nesse momento,
mas a gente gostaria de trocar algumas ideias aqui com vocês com base no que a gente tem visto dos nossos clientes e também de parceiros do mercado. Primeiro, a primeira ação que o Departamento de Compliance pode fazer é se colocar à disposição das áreas mais afetadas pela crise para que o Departamento de Compliance pode ajudar com suas ações de natureza, ações de comunicação, ações de orientação, screening de terceiros, pensar soluções, pensar riscos para os negócios que estão sendo feitos e para as decisões que estão sendo adotadas. É muito importante que o Departamento de Compliance fique próximo das áreas afetadas para que as áreas considerem também as implicações de integridade nas decisões que estão sendo tomadas no momento de crise, né? E como a atenção está concentrada nessas áreas afetadas, de novo, né, o compliance ele tende a perder um pouco de protagonismo, então é preciso que os profissionais de compliance se coloquem à disposição, lembrem a todos que a área está atenta e ativa no momento da crise. Pulando aqui para o segundo bullet, a gente listou algumas realizações, algumas ações específicas que a área de compliance pode adotar nesse momento de crise para manter também as suas atividades em dia. A primeira delas, talvez a que eu reputo aqui mais importante, para os departamentos de compliance que têm um viés jurídico também, que têm profissionais da área jurídica em seus times, é o mapeamento e o monitoramento do intenso fluxo de normas que estão sendo emitidas e promulgadas, né, pelos governos, né? A gente tem visto aí, desde janeiro, um exercício legislativo imenso, né, em todas as esferas da federação, União, estados e municípios, promulgando normas, medidas provisórias, leis e decretos, né, todos direcionados ao enfrentamento da crise. E essas normas vão desde normas técnicas, né, para as áreas que são mais afetadas pela crise, como as áreas da saúde, da medicina, farmacêutica, até questões estruturais e conjunturais da economia, questões trabalhistas. Então, são todas normas que impactam diretamente as atividades das empresas que precisam ser mapeadas para entender como que cada norma se aplica, como a empresa precisa se adaptar a essas normas e, eventualmente, como a empresa pode se valer dessas normas na execução de suas atividades. Então, isso é muito importante que seja feito. Muitos escritórios já estão fazendo esse mapeamento, o próprio CMA já vem fazendo mapeamento por área. Então, entrem em contato com seus parceiros, busquem informações, porque esse é um momento muito importante de muita inovação legislativa. A segunda medida que a gente colocou aqui como relevante é implementar ou revisar a matriz de riscos de integridade, né? Para quem ainda não tem uma matriz de riscos, é extremamente importante que ela seja criada, e para quem já tem a matriz, é importante que ela seja revisada. Lembrando aqui que, embora não exista uma sequência definitiva de implementação de um programa de compliance, eu pessoalmente entendo que o mapeamento de riscos é sempre o primeiro passo, porque é ele que vai dar o tom do programa, é ele que vai dar a dimensão do programa e a estrutura do programa, de acordo com os riscos enfrentados pela organização. Então é muito importante que essa matriz seja feita e mantida ativa e atualizada o tempo todo. Para quem já tem a matriz, mais uma vez, é importante mantê-la atualizada, porque, de novo, é uma situação extremamente atípica. Nós temos a pandemia por si é um risco que naturalmente entra como um risco de médio para baixo numa matriz, se é que ele foi mapeado por alguma empresa, porque ele tem uma probabilidade baixíssima de acontecer, porém com impacto muito alto. Então, a própria pandemia já é um risco novo que deve ser considerado aí pelos programas. E também todos os efeitos da pandemia precisam também ser inseridos agora na matriz de riscos, né? Distanciamento social, teletrabalho, escassez de suprimentos, de matéria-prima, redução de negócios, todas as consequências que a gente está vivenciando aí a partir da crise, elas precisam ser endereçadas na matriz de riscos de integridade. Então é muito importante que isso seja feito nesse momento. Na sequência, revisão de políticas, processos e procedimentos. As políticas, processos e procedimentos são vivos, né, no âmbito da organização, eles precisam estar sempre atualizados, e é importante, especialmente nesse momento em que várias dessas políticas estão sendo testadas e utilizadas, é importante que elas sejam monitoradas para aferir a efetividade, aferir se os profissionais e os colaboradores estão seguindo essas normas da empresa,
e eventualmente fazer os ajustes necessários, tá? Então é bem importante dar um check nas políticas para entender se está tudo funcionando muito bem. Um próximo ponto, incrementar as ações de comunicação e treinamento. Como eu falei, o período de distanciamento social, ele exige um esforço maior para que as pessoas se falem, para que as pessoas mantenham as suas rotinas. Então é importante que o departamento de compliance incremente as ações de comunicação com e-mails, com mensagens para toda a organização, na medida do possível se valendo também da alta administração, para que todos percebam o tom de comprometimento da liderança, e também manter as rotinas de treinamento, né, com toda a tecnologia que está disponível hoje no mercado. Nós temos várias ferramentas de EAD, várias formas de fazer os treinamentos que precisam ser mantidas nesse momento de crise. Um penúltimo ponto, o reforço do monitoramento e da gestão do canal de denúncias. Recentemente eu recebi um estudo de uma consultoria que faz a gestão de canais de denúncias, que percebeu um aumento significativo de denúncias em países que estão mais avançados aí no enfrentamento da crise, né? Países que já atingiram o pico, estão próximos do pico de contaminação. As empresas que atuam nesses países perceberam aí um aumento significativo do número de denúncias em função da crise, né? Então, muitas denúncias de pessoas descumprindo quarentena, pessoas com suspeita de gripe, ainda se dirigindo às fábricas, aos escritórios, pessoas que não estão seguindo os protocolos de teletrabalho, né? Então, houve um aumento muito grande que muito provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, se é que vocês já não estão percebendo isso nas organizações de vocês, né? Então, isso gera uma atenção maior aos canais de denúncia, né? São questões que podem até ser um pouco mais simples, mas que eventualmente podem demandar a aplicação de alguma medida disciplinar, e que também não podem turbar ou esconder as questões mais graves que cheguem no canal de denúncias. Então, é muito importante ter uma atenção maior aí aos canais de denúncias no momento da crise. E, por fim, uma questão que a gente tem discutido bastante também com os nossos clientes são as investigações, né? O que fazer com as investigações internas nesse momento de teletrabalho, de escassez de recursos, como que a gente faz com as investigações? E aqui, infelizmente, não vai ter uma resposta correta, tem que ser avaliado caso a caso, mas a minha percepção pessoal até o momento é que as investigações que já estão em curso, elas devem seguir, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse regime de distanciamento social. Então, aquelas investigações que já foram abertas, estão caminhando, eventualmente só falta ali um documento, alguma coisa que é possível de ser feito, acho que elas devem seguir, até para que não fique com um gap muito grande aí de pausa. E as novas investigações, elas precisam efetivamente serem avaliadas de acordo com a sua gravidade, né? Investigações que são mais simples, elas eventualmente podem ser postergadas para o momento da crise. Agora, investigações que são graves, de fraudes, de potenciais desvios de conduta, até em função da crise, elas devem ser, obviamente, realizadas de imediato. E aqui, muito cuidado com as entrevistas, né? As entrevistas, preferencialmente, devem ser conduzidas de forma presencial. A gente não gosta de fazer entrevistas por meio de videoconferência, mas se for necessário, a gente recomenda que se faça, sempre com cuidado com o colaborador, né? O colaborador está trabalhando de casa, está com receio, não sabe o que vai ser do futuro da empresa, o que vai ser do futuro do país, então as entrevistas especialmente precisam de muito cuidado nesse momento. Esse é um overview dos principais pontos que a empresa pode fazer para ajudar, e aqui a gente separou, já entrando na parte final da minha fala, alguns principais riscos e possíveis ações nesse momento de crise, né? Aqui eu estou chamando de riscos, na verdade são grupos de riscos ou fontes de riscos, né, que podem se disseminar aí em vários outros sub-riscos. Começando com o primeiro, que acho que é o mais grave e evidente de todos, que é a continuidade do negócio. Muitas empresas ainda não têm um plano de continuidade de negócios, né, o famoso PCN. Então, esse é um momento muito bom para que as empresas implementem, comecem a pensar num plano de continuidade de negócios, para que, numa eventual nova situação de pandemia ou de ruptura das relações normais da sociedade, a empresa esteja preparada para manter as suas atividades, enfim, a empresa possa aí
se organizar melhor para uma nova crise, né? O plano de continuidade de negócios ele envolve um plano de contingência, que são medidas emergenciais adotadas no momento da crise, uma equipe de gestão da crise, protocolos para funcionamento operacional da empresa. Então é muito importante que as empresas pensem nisso, né? Hoje a gente vê muitas empresas de tecnologia, empresas que são obrigadas por regulação a terem planos de continuidade de negócios, como as empresas que são reguladas pela CVM, mas a maior parte do mercado ainda não tem, então é um bom momento para as empresas pensarem nesse plano de continuidade. Uma segunda fonte de riscos, a gente colocou, é a ausência de cultura e prática de teletrabalho nas organizações. Acho que isso é uma novidade para muitas empresas, especialmente as empresas brasileiras, as que não são multinacionais e que ainda não têm uma cultura e uma prática formal de teletrabalho. Então, é muito importante que as empresas implementem uma política específica. Acho que a Paula e a Poliana vão abordar um pouco mais esse tema. Que os colaboradores sejam treinados sobre essa política, que a comunicação seja reforçada sobre a confidencialidade e a necessidade de uso dos dispositivos e das contas corporativas. Nesse momento é muito importante que as pessoas não falem, não troquem informações da empresa por contas pessoais, aplicativos pessoais. E para o departamento de compliance, uma ação relevantíssima é manter um monitoramento mais ativo das comunicações e das atividades, né? Hoje existem muitas ferramentas no mercado que viabilizam o monitoramento. Nós temos o Relativity Trace, que faz isso de uma maneira muito boa. Tem várias outras plataformas que viabilizam o monitoramento das atividades para a identificação de irregularidades. Um terceiro risco que a gente ressaltou é o incremento de interação com concorrentes. Obviamente, no momento de crise, de incerteza, as empresas tendem a se falar mais, as empresas do mesmo setor tendem a trocar ideias, impressões, e aí, obviamente, a gente aumenta também o risco de violações econômicas e violações concorrenciais. É preciso que o Departamento de Compliance tenha muita atenção a essas interações para evitar penalidades no futuro. Então, caso a empresa tenha uma política específica sobre interação com concorrentes, reforçar essa política, aplicar treinamentos específicos para os profissionais que são envolvidos nessas interações com concorrentes, monitorar, muito importante, as diretrizes que os órgãos reguladores expedirem. Até o momento eu desconheço alguma orientação específica do CAD, mas algumas autoridades de outros países já estão emitindo orientações para as empresas que operam sobre como se portar nesse momento de crise com os concorrentes. E também aqui o último bullet, lembrando, né, sempre que houver alguma operação que vai envolver os concorrentes, a gente tem visto, por exemplo, a construção dos hospitais de campanha, fornecimento de medicamentos, fornecimento de testes para aferição da Covid-19, muitas vezes são formados consórcios de vários concorrentes para a execução desses serviços no momento da pandemia. Então, sempre que possível, acionem o jurídico, façam uma avaliação para ver se é necessário notificar o CAD sobre essas associações, sobre esses consórcios, para evitar uma futura exposição de violação concorrencial. E aí, passando para o próximo slide, um outro risco, uma outra fonte de risco que a gente colocou são contratação, acho que pulou um slide, se puder voltar, por favor. Exatamente, é esse. O incremento de interações com agentes públicos. Esse é o momento também em que a gente tem um aumento de fiscalizações, a gente tem possibilidade de requisição de bens e serviços. Ontem mesmo a mídia noticiou que o governo do estado de São Paulo confiscou, né, o termo que a imprensa usa, mas na verdade foi uma requisição de bens da empresa 3M, né, 500 mil máscaras de proteção. Foi a primeira ação do estado de São Paulo nesse sentido, mas a tendência é que esse tipo de interação aumente, não só com produtos da área da saúde, mas também produtos essenciais, né, para o combate aí à pandemia. Então é importante que as empresas reforcem a política anticorrupção, reforcem as instruções sobre como receber agentes públicos nas suas empresas, como interagir caso o agente público entre em contato. Outro ponto também que a gente tem visto, né, várias normas autorizando a isenção temporária de tributos ou mesmo a redução de alíquotas, né. É muito importante que a empresa
avalie se ela se enquadra nessa situação ou não. Caso ela decida seguir por esse caminho, que ela faça um estudo muito claro sobre isso. Aqui fazendo uma analogia com a lei de repatriação de ativos que a gente presenciou alguns anos atrás, todos se lembram, foi uma lei que viabilizou a regularização de ativos que estavam no exterior de maneira irregular e que, portanto, configuravam um crime de evasão de divisas. Veio um programa do governo, né, para incentivar as pessoas a repatriarem esses ativos, regularizarem a situação e ganharem a imunidade penal com relação a esse tema. Várias pessoas aderiram a esse programa e alguns anos depois a Receita Federal começou a autuar todas essas pessoas, tributando aí o ganho de capital com esses bens que não haviam sido declarados, ou seja, um programa que era formal, que era público e até então relativamente claro, gerou depois um impacto tributário que ninguém esperava, né? Então é muito importante que qualquer decisão aqui de adesão a programas do governo seja feita de maneira consciente e estudada. Avançando aqui um pouco mais, a gente fala de doações, sempre observar quando for uma doação para algum órgão público, analisar a legislação aplicável a esse órgão, e seguir as diretrizes e documentar tudo também para proteger no futuro. Da mesma forma que a gente vê contratações emergenciais dos órgãos públicos, né, os órgãos fazendo contratações com dispensa de licitação e que demanda um cuidado muito grande das empresas que pretendem fazer esse tipo de contratação, as próprias empresas também podem precisar de contratações internas emergenciais. As empresas podem perceber, por exemplo, um terceiro, um fornecedor estratégico que está passando por dificuldade no momento da crise, então ela precisa substituir esse terceiro por uma contratação emergencial, ela precisa redobrar os cuidados, né? Fazer a due diligence, a classificação de riscos, checar se aquele terceiro está apto a prestar o serviço no momento da crise, fazer os ajustes das minutas contratuais, para prever o contrato temporário, se for o caso, eventualmente ajustar a cláusula de compliance para aquele contrato específico. Então é muito importante que esses contratos eles sejam documentados e avaliados com muito cuidado. E aqui o último ponto que eu queria trazer para vocês, super importante, que é o incremento dos riscos no momento pós-crise, né? Ou seja, após a crise, depois que todo mundo voltar a trabalhar normalmente, os negócios voltarem a serem feitos, vai haver aquela corrida atrás do prejuízo, né? Todo mundo, obviamente, vai querer, na medida do possível, recuperar o tempo perdido e recuperar os lucros perdidos. Então, é muito importante que a área de compliance esteja atenta, né? Se a gente pensar no Triângulo da Fraude, pensado por Donald Tracy lá em 1973, as oportunidades de fraude e as motivações para as práticas de fraude, elas vão aumentar significativamente no momento pós-crise. Então, é importante que as empresas revisitem a matriz de riscos de integridade para entender se existem novos riscos, avaliar ações específicas de comunicação e divulgação do canal de denúncias para que as pessoas relatem situações de irregularidade no momento pós-crise e, por fim, mais uma vez, aumentar as ações de monitoramento e auditoria, especialmente das áreas que podem ter mais impacto aí nesse momento pós-crise. Então era isso da parte de compliance, já estou estourando aqui meu tempo, muito obrigado. Passo a palavra agora para a Paula para falar aí do tema de proteção de dados. Bom dia novamente. Então estou aqui para falar sobre a Covid-19, né? E seus impactos no processamento de dados pessoais. E aí, nada mais justo do que falar da nossa LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, que a princípio entrará em vigor agora em agosto de 2020 e, na verdade, ela vai dispor sobre todo o processamento de dados pessoais aqui no Brasil, né? É uma legislação muito nova para a gente, até porque a gente não tem um histórico tão grande de proteção de dados como tem a Europa, por exemplo, né? A nossa lei, ela se baseou em muitas das questões, né, nos princípios e nas obrigações e nas disposições do Regulamento Europeu, que é o GDPR, são várias siglas que a gente está falando aqui, mas é importante vocês terem isso em mente. Por quê? Porque a nossa lei, em casos de lacuna, em casos de questões realmente que a gente não tem ainda a resposta
hoje em dia, até para projetos de adequação, a gente remete muito ao GDPR, que é o Regulamento Europeu com relação à proteção de dados, né? E aí, o que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, né? Nós temos a Constituição Federal em relação a direitos de privacidade, confidencialidade, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é muito forte com relação aos consumidores, obviamente, e a questão de dados, a transparência e todas as questões também envolvendo dados pessoais, tá? E que a gente remete muito também ao Código de Defesa do Consumidor e ao Marco Civil da Internet, que realmente tem um capítulo específico sobre o tratamento de dados nas atividades da internet, né? E que é muito importante a gente ter essa. Hoje em dia, né, apesar da LGPD não estar em vigor, ter essas referências para a gente utilizar também como base nos processamentos de dados. E aí a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, ela tem a figura da autoridade nacional. Essa autoridade nacional é muito importante para a legislação. Por quê? Porque acho que em mais de 30 dispositivos da lei, né, da LGPD, ela remete a instruções ou guias ou regulações, regulamentos que a autoridade nacional ainda tem que decidir ou ainda tem que emitir com relação a casos específicos da LGPD. Então, muitos falam, né, que sem a autoridade nacional, que ela ainda não está em operação, na verdade a gente tem algumas indicações de nomes, mas não é nem para a diretoria, é para o conselho dessa autoridade. Então, assim, ela não está em operação ainda, é muito ruim para a entrada da lei agora em agosto de 2020, né? E aí, com isso, a gente passa, justamente por conta dessas questões e por conta do coronavírus, da pandemia que está acontecendo nesse momento, a gente está vendo diversos projetos de lei, que aí eu acho que a gente pode agora passar para analisar rapidamente. Eu coloquei os projetos de lei, acho que pode passar para o próximo slide, e é isso. Com relação aos projetos de lei em andamento no momento, né? E a gente pode ver que tem 2 projetos de lei solicitando a prorrogação da eficácia da LGPD, né? Isso até antes do coronavírus. Tinham 2 projetos de lei, um era para prorrogar para agosto de 2022, tá? Então não entraria em vigor agora em agosto de 2020, seria agosto de 2022. E outro projeto de lei para progressividade temporal na aplicação das multas. Então, na verdade, a lei estaria em vigor, só que as multas teriam prazo para a aplicação das multas. Isso era antes do coronavírus, né, da pandemia. E agora o que a gente vê? De uma semana para cá, de 2 semanas para cá, foi realmente uma chuva de projetos de lei, tá? A gente colocou aqui 3 projetos os mais importantes, mas na verdade você tem acho que 5, tá? 3 no Senado, 2 na Câmara e todos querendo o quê? Ou prorrogar a lei, ou prorrogar a aplicação das multas. E o mais importante deles é a votação que está acontecendo agora, nesse momento, que é o PL 1179. Tá? Esse PL dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Então, esse projeto ele envolve diversas questões, tá? Diversas questões concorrenciais, questões de tratamento de transações e contratos de direito privado. E nesse ponto, colocaram lá, embutiram a parte da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados, e teve o projeto para prorrogação para agosto de 2021. Tá? Então, assim, está acontecendo agora. A gente está, assim, num período, provavelmente hoje a gente vai ter notícias. Inclusive, esse projeto, na verdade, ele foi proposto, né? Eu acho que foi há 2 dias atrás. Ontem tiveram 5 emendas propostas, então, com relação ao prazo, que na verdade o projeto solicita a prorrogação até agosto de 2021, mas tem emendas propostas para ser até janeiro de 2021, outro para apenas os artigos de multa e outros artigos específicos de transferência internacional serem prorrogados. Então, a gente teve 5 emendas ontem a esse projeto e hoje mais 2, tá? Também com relação à prorrogação da lei. E o que acontece? A gente tem que realmente aguardar, isso vai ser objeto de discussão no Senado, depois, se for aprovado, o que for aprovado vai para
Câmara e depois para a sanção do presidente, só que a gente não sabe nem se isso vai ser, se esse artigo vai ser suprimido desse projeto ou se outros projetos vão ter andamento mais do que esse com relação à LGPD. Então, assim, a gente está num momento são fortes emoções. Acho que a todo momento, com relação a esses projetos, a gente tem que analisar um a um. Então, a gente vai manter, obviamente, vocês informados nos nossos canais sobre o que está acontecendo com esses projetos de lei, tá? Mas o que a gente pode falar? Além desses projetos de lei, em tempos de pandemia, acho que a gente já pode também passar para o outro slide, com relação à Lei 13.979, que vocês já devem ter escutado, que ela dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia, né? Medidas de saúde pública decorrentes do coronavírus. E nessa legislação também fala um pouquinho sobre dados, tá? Sobre o compartilhamento, que é obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. E além desse artigo, tem um específico dizendo que toda pessoa deverá colaborar com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de contatos com agentes infecciosos ou circulação em áreas de contaminação por coronavírus. Então, já tem uma legislação que fala um pouquinho sobre a questão de dados pessoais. E aí, o que a gente tem vendo, o que a gente está vendo com relação a processamento de dados pessoais? Né? Acho que a gente pode também passar para o outro item, que são as práticas que geram uma preocupação em termos de proteção de dados. Né? Como, na verdade, a Covid-19, né, e o vírus chegou um pouquinho no Brasil depois de outros países, a gente está vendo como é que os outros países estão tratando a questão de processamento de dados e utilizando a tecnologia como aliada em tempos de pandemia, né? Então, você vê que Israel, Singapura, China, eles estão adotando técnicas de monitoramento dos cidadãos contaminados pela quarentena. Singapura, ele publica, né, em painel os dados estatísticos, tá, que não são personalizados ou identificados, né, daquela pessoa específica, publica os dados de cada pessoa diagnosticada em um painel em Singapura. China, por exemplo, a China a gente já sabe que tem várias medidas de monitoramento de cidadãos, né? E agora estão as medidas mais restritas ainda, em tempo da pandemia. Por exemplo, províncias chinesas estavam usando os nomes de pessoas e reconhecimento facial para compras de medicamentos sem receita em farmácia, em transportes públicos, para identificar, né, quem está comprando, quem pode estar com a Covid-19. Na província de Guangdong, né, eles exigiram registro nas farmácias quando compravam remédio com relação a tosse e febre. E também numa outra província de Shenzhen, desculpa, tinha que dar os nomes das pessoas antes de entrar do metrô para análise realmente dos dados para possível infecção. Né? E, além disso, tem outras empresas que rastreiam os dados, até mesmo a pedido de seus clientes, usuários, para saber se eles estiveram em 15 dias antes, por exemplo, em áreas afetadas que pudessem realmente ter um nível de contaminação alto. Então, o que a gente está vendo aí, né, em tempos de coronavírus? A gente está vendo uma larga necessidade de uso de dados pessoais, tá? Seja para dados de geolocalização, para dados estatísticos, para dados para a saúde pública, com relação aos infectados. São dados que podem identificar uma pessoa, então são dados pessoais, e a necessidade de regulamentar isso, né? E aí o que acontece também, nesse tempo de quarentena, apesar da intenção de prorrogar a LGPD, o que a gente mais vê é um aumento de compartilhamento de dados. Quem agora, nesse tempo em quarentena, em home office, não baixou um aplicativo e se registrou, cadastrou em aplicativos de exercício, que você tem que compartilhar os dados de saúde, quem nunca, agora com esses aplicativos de comida, de entrega em casa. Então, tudo isso aumenta a quantidade de dados, de coleta, de processamento de dados no mundo, né? Não só no Brasil. E aí, a gente passando um pouquinho só para a LGPD, pincelando o que a gente pode ver em tempos de
pandemia, a gente pode passar para o outro slide, que é com relação a questões onde a lei se aplicaria, né? A LGPD se aplica, né? Ou vai aplicar para todo dado pessoal ou dado pessoal sensível. Então, dado pessoal diz respeito realmente a nomes, a qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa, seja nomes, dados dos empregados, endereço, telefone, CPF. E o dado sensível, em tempos de coronavírus, nada mais é do que os dados relativos à saúde, os dados, os testes realizados, quem está infectado, quem não está. E a questão de dado sensível, na própria lei, ela tem um tratamento diferenciado justamente pela sensibilidade daquela informação, entendeu? Apesar de você ter... É considerado um dado pessoal, só que é um dado pessoal que tem um pouquinho mais de cuidado em seu tratamento, em compartilhamento, por força realmente da sua natureza, né? E aí a gente também pode passar com relação às bases legais, e agora passando o slide para as bases legais, que é o quê? Essas bases legais são as bases que autorizariam o processamento, a coleta, qualquer ou compartilhamento, utilização de dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, pelas empresas, pelo poder público. Como é que você poderia utilizar frente à LGPD, né? E além do consentimento, que é aquele que é o consentimento do usuário, que você poderia estar obtendo consentimento, você tem outras 5 bases legais muito importantes nesse tempo de pandemia, né? Primeiro, que para você processar algum dado, você deveria fazer em cumprimento de obrigação legal ou regulatória. E aí, nesse caso, não precisaria de consentimento, você está cumprindo a lei ou uma regulação. Seja o caso daquela lei que a gente falou agora, a 13979, que fala sobre compartilhamento de dados com relação à Covid-19. Então, nesse caso, você tem essa base legal que poderia utilizar pela LGPD. Tratamento pela administração pública, e isso é o tratamento para a execução de políticas públicas pelas autoridades, né, pela administração pública. Então, em caso de uma política justamente de sanitária, para análise realmente dos dados em termos da doença, da pandemia, isso tudo poderia ser tratado para fins de políticas públicas pelo órgão público, por exemplo. Estudos por órgão de pesquisa. Eu acho que o que mais está acontecendo hoje em dia, né, são estudos para análise realmente das pessoas infectadas ou não, desses dados, o que aconteceu, esses dados sensíveis estão sendo utilizados, né? E aí você teria essa base legal por órgãos de pesquisa. Os órgãos têm que ser ou da autoridade, ou de instituições públicas, ou entidades sem fins lucrativos, mas nesse caso você também teria uma autorização para o processamento de dados. Uma das mais importantes em tempos de pandemia seria a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Eu acho que nessa época não tem nada mais do que o que está tudo acontecendo em todo mundo, isolamento, quarentena, todos os testes, todas as questões levantadas para a proteção à vida ou da incolumidade física de todos nós. Então, nada mais justo do que esse tratamento dessa base legal para processamento de dados pessoais em tempos de pandemia. E também para a tutela da saúde, sejam por profissionais da saúde, em termos de dados de saúde no hospital, testes, contaminação, tudo isso pode ser usado com base nas bases legais, né, que tem na nossa LGPD. E aí, o que é muito importante pontuar aqui é que parece que a gente tem aqui uma dicotomia, né? Na verdade, a gente tem que prorrogar a lei porque é uma questão de privacidade versus saúde, né? Você tem que abrir mão da sua privacidade com relação a testes por conta da saúde, por conta de um bem maior. Sim, nós temos isso, mas a gente não pode perder a questão da privacidade, seja dos usuários, dos cidadãos, né, com relação aos seus dados. Então, a gente pode ter, deve ter, né, essa questão de processamento dos dados para fins de proteção da vida, que está acontecendo muito hoje em dia, mas, obviamente, com todas as salvaguardas. E as salvaguardas, a própria LGPD, ela concede essas salvaguardas. Por quê? Porque na LGPD você tem uma série de obrigações, direitos dos titulares, direitos dos usuários, vários princípios muito relevantes
que devem ser utilizados para o tratamento de dados, que é o quê? Princípio da finalidade, você tem que utilizar, tratar aquele dado para aquela finalidade específica. Então, você não pode pegar aqueles dados de geolocalização que você estava utilizando para, acabando a pandemia, fazer um outro uso do poder público com base, né, nessa questão tendo a justificativa da pandemia. Não, foi para uma finalidade específica. Você tem que ter a transparência, então você tem que informar para que está usando aqueles dados ou não e por quê. Tem que ter medidas de segurança. Se você tem aqueles dados, você não pode informar para qualquer um, você tem que tratar, arquivar os dados de forma segura. E principalmente o princípio da não discriminação, que é um princípio que a gente está vendo muito, que é o quê? Que já teve muito na China, a questão assim, que é o primeiro caso até do Rio de Janeiro, que a pessoa foi discriminada por ter o coronavírus, por ter a doença, a Covid-19, o nome dela foi parar na televisão e tudo mais. Será que isso não teve um abuso, um excesso? Teve essa questão da discriminação, né? Um tratamento de fins discriminatórios. Então, tudo isso tem que ser analisado em tempos, né, de pandemia. E aí agora acho que a gente pode passar para os desafios, né? Quais são os desafios que a gente tem? Como atuar? Então, assim, a gente tem vários chapéus aí, né? Porque a gente tem chapéu de cidadão dos nossos dados, o chapéu da nossa empresa, né? Como a nossa empresa vai coletar os dados, como é que ela vai atuar em projetos de compliance, de adequação com a lei, e temos o poder público, como é que o poder público processa esses dados. Então, com relação às empresas, né? Como atuar na falta de orientação sobre o tema? Qual é o limite da atuação do Estado para combate à pandemia frente à privacidade dos dados? Que as empresas devem atentar no processamento de dados pessoais de seus empregados em tempos de pandemia? E como as empresas devem prosseguir com relação aos seus projetos de adequação, né? Então, assim, a questão mais importante, eu acho que nesse momento, primeiro, as empresas estão sentindo uma queda de faturamento, estão sentindo assim, a questão da adaptação com diversas questões, né, que estão sendo trazidas por conta da pandemia, por conta do isolamento, custos para essa adequação, para a execução com a LGPD, com o home office, questão de realmente muitas não estão nem conseguindo gerar, né, rendimentos por conta desse isolamento. Então, o que a gente vê? A gente vê que as empresas realmente, esses projetos estão vindo para tentar, na justificativa de auxiliá-las nessa questão. Só que muitas das empresas já estão em processo de adequação, né? Estavam começando até porque a lei, ela já a princípio vigoraria desde fevereiro de 2020, só que teve a medida provisória que prorrogou agora para agosto e já está aprovada há 2 anos praticamente, né? Então, assim, esse prazo, esse período, já tem muitas empresas em processo de adequação. E o que eu digo para vocês, independente da LGPD, o que a gente vê hoje em dia é uma atuação muito grande do Ministério Público, principalmente do Distrito Federal e dos órgãos de defesa do consumidor, para a questão de processamento e tratamento de dados. Então, independente da adequação da LGPD, que ainda não teve a prorrogação, tá? Tem esses projetos de lei, a princípio ela vai estar em vigor em agosto, a gente é uma realidade que não vai mudar mais, entendeu? Independente se vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a lei está aí. A gente precisa disso, né? O Brasil até precisa disso para fins de OCDE, para fins do mercado internacional, transferência internacional de dados. Então, assim, isso não tem jeito. As empresas vão ter que se adequar. Quem já está adiantado não perdeu o investimento que foi feito. Por quê? Porque a lei vai entrar em vigor, seja agora ou daqui a pouco. Então, a gente acredita que assim, o projeto de compliance, apesar de poder ter um freio ou alguma questão, precisa ter continuamento, tá? Continuidade, na verdade, por causa, principalmente também, independente da lei, você tem as questões de consumidor e do Ministério Público por trás. E eu gosto muito de dar um exemplo que todos, eu não sei se vocês estão... se vocês acompanharam, na verdade, com relação ao Face App,
que é um app, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é aquele app que todo mundo ficava velhinho. É ruim que eu não consigo ver a carinha de vocês para saber, mas até pelo chat, quem puder me falar, quem nunca usou aquele Face App, né, que é aquele aplicativo para envelhecer, e aí para você, aí você compartilha como é que você era, fica mais velho, como é que fica no futuro. Então, todas essas questões, por exemplo, do Face App, geraram muito questionamento se para que estava pegando, coletando aqueles dados, o que estava acontecendo. É um aplicativo da Rússia, então provavelmente aqueles dados estavam indo para a Rússia para fins de estratégias, estavam sendo coletados os dados. Isso tudo tem essa possibilidade, mas o que aconteceu aqui no Brasil? Com toda essa discussão do Face App, para que eram coletados os dados, o que seriam feitos com os dados, né, coletados das pessoas, toda essa questão, o que aconteceu? A Senacom, ela, por força apenas dos termos de uso e política de privacidade desse aplicativo, impôs uma multa bem alta contra o Facebook e contra a Google, que eram os meios, né, de você baixar aquele aplicativo. Eles não tiveram uma penalidade para a empresa russa por conta de não ter competência, né, para aplicar penalidade fora do Brasil, mas por força, o Google e o Facebook, apenas por dar acesso ao aplicativo, tem ainda esse processo administrativo dessa penalidade, apenas por conta dos termos de uso da política de privacidade serem um pouco abrangentes, preverem arbitragem, sendo que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza isso. Então, assim, por conta dos dados, os órgãos de defesa do consumidor atuaram nessa questão. Teve a outra questão com relação ao próprio Vivo. O Ministério Público do Distrito Federal solicitou a Vivo um relatório de impacto. Antes mesmo da lei estar em vigor, teve uma eu não sei se foi uma ação. Então, ele solicitou realmente o relatório de impacto. E a Vivo foi lá e falou, não, mas a lei não está nem em vigor, eu não tenho que dar o relatório de impacto. A Vivo ganhou nesse sentido. E o que acontece? E vocês estão vendo a questão o quê? De muita atenção com relação à proteção de dados independente da LGPD. E aí, o que a gente pode falar em termos de dicas, né, dessas questões, como atuar na falta de orientação sobre tema, sobre a LGPD, sobre o processamento de dados em tempos de pandemia, né? E aí eu acho que a gente pode ir para as dicas no próximo slide, que é o quê? Realmente seguir as diretrizes, tá? E as bases legais da LGPD, tá? O próprio Ronaldo Lemos, que é um super estudioso no tema, ele diz o quê? Que a lei foi formalmente promulgada, tá? E ela já poderia ter eficácia prática em algumas questões, em tempos, inclusive, de pandemia, para resolver situações frente à insegurança jurídica no relação ao processamento desses dados, tá? Então, acreditamos, assim, que para as empresas, o ideal realmente seria seguir as diretrizes e bases legais, até em termos de boa-fé, entendeu? Em termos de medidas relevantes para uma boa-fé mesmo para processamento de dados, para a proteção do cidadão, né? E principalmente com relação aos princípios da lei. Que esses princípios são muito importantes. O princípio da necessidade, coletar apenas o mínimo possível necessário para aquela finalidade específica, segurança, tudo isso que eu tinha falado antes, não discriminação, todos esses princípios são muito importantes. Transparência, dando informação para o que está acontecendo. Tá? E aí, na falta de alguma instrução da nossa autoridade nacional que ainda não está em vigor, você tem órgãos, né, por conta do GDPR, como eu tinha alertado a questão da Europa, da legislação da Europa, que a gente, né, tenta muito buscar as questões lá de fora, que é o quê? São diretrizes que às vezes a gente pega de outras autoridades, tá? Para atuar aqui no Brasil, para fins de boa-fé realmente e para fins de adotar as medidas mais semelhantes a outros países que possuem legislação semelhantes ou com os mesmos princípios. Por exemplo, o European Data Protection Board estabeleceu diretrizes sobre diversos temas relacionados à proteção de dados, tá?
E aí, nessas diretrizes desse European Data Protection Board, que é com relação ao GDPR, Regulamento Europeu, ele diz o quê? Ele estabelece que a emergência é uma condição legal que pode legitimar restrições a liberdades individuais, desde que essas restrições sejam limitadas e apenas nesse período. Então, tem que ser específico, tem que ter assim aquela proteção que é apenas no período de pandemia, que pode ter, de repente, uma coleta de dados pessoais a mais, que é justamente para proteção à vida, para aquelas bases legais que a gente falou. Com relação às bases legais, ele justamente fala que o regulamento, o GDPR, tem bases legais para os empregadores e para as autoridades tratarem os dados, tá? Desde que observem todas as disposições da lei. O mesmo acontece aqui na LGPD. Temos as bases legais que não precisaria, por exemplo, de consentimento em alguns casos para tratamento de dados, porque isso seria impossível, né? Você pedir consentimento eventualmente para alguém que esteja contaminado, que não quisesse dar essa informação. Então, tudo isso tem que ser analisado. Na relação de trabalho, né? Certos dados podem sim ser processados pelo empregador para cumprir obrigações legais e com relação a informações sobre contaminação, sobre a Covid, sobre o coronavírus, entendeu? E princípios também. Todos os dados devem ser processados para para fins específicos e explícitos, observando a segurança e a transparência, como eu estava dizendo aqui mencionando que a gente já tem esses princípios também na legislação, na LGPD. E dados de localização. Essa instrução, as diretrizes do European Data Protection Board também fala sobre a necessidade ou a recomendação de anonimização desses dados, tá? Antes do seu uso, tá? E se não for possível, né, regulação com relação a esses dados, para como você vai utilizar. Então, se você vai utilizar dados apenas, naquela região tem um nível de infecção muito grande, mas não dá nomes, né? Ou aquela pessoa está infectada, né? Não utilizar os dados pessoais identificados, tá? E se não for anonimizado o dado, anonimizado é o quê? Tirar a relação daquela pessoa com aquele dado, né? Então, falar que uma pessoa teve, mas não identificar aquela pessoa. E se o dado não for anonimizado, essa prática tem que ter o quê? Todas as salvaguardas possíveis, né? Então, eu estou me alongando aqui, na verdade eu vou falar rapidamente, porque eu acho que eu já passei um pouco aqui do tempo, um último slide sobre as questões práticas do que a gente está falando aqui, né? Então, na qualidade de empregador, deve-se solicitar consentimento para processar dados pessoais relacionados à Covid? Isso aqui no Brasil, tá? O que a gente entende? Entende que temos bases legais para o tratamento, processamento, sem necessidade de um consentimento, em alguns casos. Então, é preciso verificar se é um funcionário, se é um visitante, para qual o uso que está daquela informação, se é para proteção à vida. Então, tudo isso tem que ser analisado para processamento de dados e a gente acredita que tem ferramentas. Informação de empregados e visitantes sobre saúde antes de acessar sua empresa. A mesma coisa, verificar a base legal, analisar para que dados e para ser possível essa coleta de dados. Compartilhar dados com autoridades acerca de empregados com Covid-19. Sim, pode, a partir do momento que você tem essa legislação por trás, que foi criada na pandemia, e essas questões da base legal de obrigação legal, obviamente observando um rito e segurança. E quais medidas devo tomar para evitar riscos à minha empresa no processamento de dados sensíveis? Todas essas que a gente está falando, observar todas essas seguranças e esses princípios da LGPD. Como se adequar em home office? É isso, a gente tem por forças de entrevistas, continuar o processamento, de repente, para aquelas empresas que ainda não começaram, começar com o RH, com o mapeamento interno e a identificação de todos os gaps, né, e os problemas que podem identificar pela lei. Gente, eu corri aqui porque eu vi que eu passei demais, esse tema é muito interessante, milhões de desculpas. Vou passar para a Poliana para ela falar um pouquinho sobre cybersecurity, mas a gente está aí à disposição depois para esclarecer qualquer dúvida, mesmo que não dê tempo agora no webinar. Legal, antes da Poliana falar, obrigado, Paula, a sua fala foi excelente, realmente o tema é muito interessante, tem muita coisa para a gente abordar. Só um aviso, a gente já identificou aqui 3 perguntas sobre temas relacionados à fala da Paula.
Uma delas, que é da Viviane Campos, acredito que já foi respondida. A LGPD ela entra em vigor sim em agosto até o momento, então a vigência está mantida. Viviane, se você ainda tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, pode mandar outra pergunta. E as perguntas do Átila Machado e da Marcela Alonso, a Paula vai olhar aqui enquanto a Poliana fala, tá bom? A gente vai estender um pouquinho o prazo do webinar, tá? Por conta aí dos grandes temas que a gente tem para debater, então peço a todos que permaneçam no chat agora para acompanhar os desafios de cybersecurity. A palavra está com você, Poliana. Oi, gente, obrigada. Só quero fazer um pequeno disclaimer de início. No meio das apresentações, o meu computador deu uma travadinha, então, se cair, eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para eu poder pegar o meu backup ali. Mas, enfim, é um prazer estar podendo falar desse assunto para vocês. Pega bastante no gancho do que a Paula falou para a gente, porque também está na esteira da LGPD. Ela já fez uma excelente exposição sobre a lei, então só vou pincelar um pouquinho o tema para dizer o que conecta com o meu assunto, né, que é a segurança cibernética. Então, assim, dividindo de uma forma mais cronológica, antes, né, da pandemia acontecer, a gente já tinha um momento de pré-existente de adaptação à LGPD, né? A gente teve um estudo que foi publicado no Valor Econômico em setembro do ano passado, que foi realizado por uma consultoria chamada Logicalis, que é o Brazil IT Snapshot, e eles fizeram uma pesquisa, um estudo com 173 empresas, e eles identificaram que dessas 173 empresas, apenas 17% delas já estava tomando medidas para poder fazer uma adaptação à LGPD no sentido de segurança cibernética. Então, a gente, imagina, setembro do ano passado, né, a gente já estava se aproximando aí de 2020, de um momento que a gente já tinha que estar se adaptando à lei que foi promulgada em 2018, e isso é um cenário bastante preocupante. Foi, inclusive, uma das coisas, um dos motivos que está ocasionando tantos projetos de lei para poder postergar a vigência da lei. Então, as empresas, poucas empresas estavam correndo atrás dessa adaptação. Ou seja, hoje já tem um contexto bastante grande de empresas que não estavam com essa preocupação pré-existente. E isso se tornou um pouco mais arriscado, na verdade, bastante mais arriscado, nesse momento de afastamento social e consequente home office que a gente está vivendo. E por que isso? Porque quando a gente está trabalhando dentro da empresa, a gente está protegido por uma rede que tem todos os mecanismos de segurança estabelecidos pelos profissionais de TI. Então, a gente tem o Wi-Fi, que é uma rede segura, a gente tem o firewall, a gente tem, enfim, várias tecnicalidades que acabam protegendo a nossa navegabilidade. O TI está constantemente monitorando, então bloqueia acesso a sites que são prejudiciais, monitora a atividade dos colaboradores, e é uma coisa que a gente não tem quando a gente está em home office. Então, por exemplo, estou aqui em home office, trabalhando para o escritório, conectada na rede Wi-Fi da minha casa, é uma rede doméstica. Tem muito menos segurança do que a Wi-Fi do meu escritório fornece. Então, isso já aumenta muito o risco. Também é bem relevante explicar que, por exemplo, os ataques, eles acontecem, em maioria, ataques cibernéticos, acontecem em maioria no final do ano, naquele gap ali entre o Natal e o Ano Novo. E por que isso? Porque as pessoas estão de férias, as pessoas estão saindo dos seus trabalhos para poder passar os feriados, e ali se torna o momento ideal para os criminosos atacarem, porque o tempo de resposta das pessoas é muito demorado, então eles conseguem atuar muito mais e serem muito mais prejudiciais. Então, o que a gente tem aqui agora com essa pandemia também é um momento muito arriscado, porque as pessoas estão em redes menos seguras, então tem mais falhas de segurança, o que possibilita que criminosos tenham mais espaço para poder atuar. Então, a gente tem um risco muito maior. A exposição que a gente tem aos riscos, os riscos são maiores e a gente está mais exposto a eles. E isso nos leva a uma preocupação muito grande, porque a gente já tinha empresas que estavam ainda em procedimento de se adaptarem à LGPD e a esses requisitos de segurança. Então, a gente já não tinha um sistema que estava completamente implementado, treinamentos que já estavam sendo ministrados, colaboradores que estavam conscientes de todas as condutas que eles tinham que ter para manter a segurança cibernética. E ainda mais preocupante, porque
já eram poucas as empresas que estavam se adaptando. E ainda com um cenário de incerteza sobre a vigência ou não da lei, se a lei ia pegar ou não, né? As pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso, isso faz com que as empresas posterguem ainda mais a sua adaptação. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo agora. Dentro desse contexto, a gente vai passar agora para os desafios. A gente percebe que esse contexto é bastante desafiador, porque como é que a gente vai garantir a segurança dos acessos? Como é que a gente vai monitorar as atividades dos colaboradores? Como é que a gente vai, como é que as empresas que ainda não tinham implementado, né, uma política interna de segurança cibernética vai conseguir cobrar isso dos seus colaboradores, ter certeza que a segurança vai estar no máximo possível dentro desse contexto? Como é que as empresas vão conscientizar os colaboradores, sendo que eles estão trabalhando à distância, e como é que a gente desenvolve medidas de segurança à distância. A gente tem esse fator um pouco um elemento dificultador, né? Porque quando a gente tem reuniões face a face, a gente consegue passar muito melhor as ideias, a gente tem uma dinâmica muito mais imediata de perguntas e dúvidas, no caso de treinamentos, por exemplo. Então, já é muito mais difícil a gente passar essas ideias remotamente. Então, a gente realmente tem um cenário bastante desafiador. Mesmo para as empresas que já estavam implementando medidas de segurança, já é complicado. Para aquelas que ainda não tinham começado a pensar nisso, é ainda mais difícil, porque a exposição a riscos cibernéticos é muito, muito alta. E isso pode trazer verdadeiros danos. Então, por exemplo, se a gente está lidando com o escritório de advocacia, por exemplo, a gente lida com informações confidenciais. A gente tem uma política interna de segurança cibernética, a gente faz treinamentos, então a gente já tem uma ideia da conduta que nós temos que ter, né? Então, isso permite que a gente proteja as informações, a nossa rede, os dados dos nossos clientes. Então, é muito importante. Se a gente não tivesse essa consciência, e se empresas não tiverem essa consciência, elas expõem, não se expõem não apenas a vazamento de dados pessoais, que aí, André, aí se aplica o que dispõe a LGPD, como também as empresas acabam expondo também informações confidenciais da própria empresa. E acaba também se expondo a riscos, a danos reputacionais, a riscos financeiros, então é realmente um dano bastante considerável. Então, tendo a exposição assim, do que a gente tem como contexto e os desafios que a gente está enfrentando, o que é que a gente pode fazer para poder diminuir o risco, né? Eu já vou falar agora de como a gente pode ajudar. Apesar de ser um cenário bastante preocupante e que muito desafiador, também pode ser um momento muito interessante para a gente desenvolver políticas internas. Por mais que a gente esteja todo mundo de home office agora e seja, isso está no próximo slide, tá? E por mais que seja um pouco mais difícil da gente juntar todo mundo e desenvolver essas políticas, também é um momento que todo mundo está afastado e a gente pode dar um passo para trás e olhar com uma perspectiva um pouco maior, olhar um pouco mais globalmente o que a gente tem hoje de políticas aplicadas. Então, a gente teve lá em meados de 2014 uma preocupação muito grande com políticas de compliance por conta da lei anticorrupção. E hoje a gente está enfrentando um aumento de preocupação com políticas de segurança cibernética e proteção de dados por conta da LGPD, né? Então, as empresas que ainda não implementaram políticas de segurança cibernética têm agora um espaço, um momento bastante oportuno para começar a considerar isso, especialmente pensando na vulnerabilidade que a gente está enfrentando agora. Então, assim, é importante que sejam desenvolvidas políticas internas, porque algumas empresas podem até pensar, nossa, mas isso não é tão relevante assim, eu sou uma empresa pequena, não tem por que eu investir nesse tipo de coisa agora, pode ser que a lei nem entre em vigor nesse ano ainda, mas veja, a lei já está sendo aplicada, né? Então, multas, a própria Paula falou isso na exposição dela, que já tem atuação do Ministério Público Federal e de órgãos de proteção ao consumidor, que estão bastante atentos às empresas que estão preocupadas com isso. Então, a lei já está sendo aplicada. Então, a gente precisa muito usar esse momento para trazer isso para a consciência e aproveitar que, enfim, possivelmente está acontecendo uma baixa de demandas para poder olhar para isso e poder desenvolver e implementar essas políticas internas. Também é um momento muito interessante
para que ou se revise ou se implemente um protocolo de resposta a incidentes e um plano de continuidade de negócios. O Ricardo até falou do plano de continuidade de negócios na fala dele, mas no sentido de compliance. Mas veja, imagina se a sua empresa hoje sofre um ataque cibernético, um ransomware, né, que é quando um cybercriminoso ele sequestra suas informações e ele pede um resgate, né? Então ele pede uma quantia que seja depositada para que ele libere aquelas informações. Isso acontece hoje. O que a empresa vai fazer, né? Então, se não tiver um protocolo de resposta a incidentes, ninguém sabe o que é para ser feito e quanto mais tempo demora, pior mais danos isso pode causar. Então, é muito importante que as empresas tenham essa implementação desse protocolo de resposta a incidentes, ou que se elas já tiverem, que elas revisem e que elas tenham esse plano de continuidade de negócios. Porque ainda mais num cenário como esse, onde está cada um nas suas casas, é muito mais difícil você congregar as pessoas para poder falar sobre isso. É ainda mais importante que todo mundo saiba qual é a sua função, todo mundo saiba exatamente o que precisa ser feito, como é que os negócios vão continuar apesar desse ataque. A gente até brinca com essa frase no meio da segurança cibernética, que não é nem uma questão de saber se haverá um ataque cibernético, é de quando haverá um ataque cibernético. E não importa o tamanho da empresa, né? Isso, todos nós estamos conectados à internet, independentemente do tipo de negócio que a gente faça. Até um agricultor acaba, às vezes, tendo uma conta online, usa seus documentos para poder, planilhas, para poder ver seus negócios e fazer projeções financeiras, e todas essas são informações que estão vulneráveis e são importantes para o desenvolvimento dos negócios e que são interessantes para os criminosos, né? E é uma coisa triste que o crime cibernético, ele compensa muitas vezes para o criminoso, porque é muito difícil de ele ser pego. Eles têm várias formas de se esconder online, né? E eles acabam cobrando essa recompensa por meio de Bitcoin, que também é uma coisa que oculta a identidade deles. Então, por isso que esses ataques estão aumentando cada vez mais, porque os criminosos realmente conseguem ganhos financeiros por conta desses ataques. Uma outra forma também de poder minimizar, né, esses riscos é ter treinamento online com os colaboradores. Então, um exemplo do que a gente está fazendo aqui agora no Blue Jeans, e também tem outros aplicativos como o Zoom, tem o próprio Skype, ou outros, o Google Hangouts, em que você pode juntar todos os seus colaboradores da empresa e dar essas instruções, falar, olha, tem várias medidas que a gente pode aplicar, que podem melhorar a segurança, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente fez uma newsletter da nossa área e a gente acabou elencando algumas coisas que poderiam ser feitas para poder aumentar a segurança. Eu vou até mencionar elas rapidamente aqui, porque eu acho muito interessante e são coisas que eu mesma estou aplicando aqui no meu home office e que eu acho que ajudam a proteger a informação do escritório, ajudam a proteger a rede, e é muito relevante isso, porque é engraçado, porque quando a gente não está sendo monitorado, a gente acaba descuidando um pouquinho mais, né? A gente está em casa, então às vezes a gente acaba acessando um site que normalmente seria de uso pessoal, então é bem importante que a gente tenha o compromisso com algumas dessas medidas que a gente pode facilmente aplicar em casa. Então, por exemplo, a gente tem no escritório aqui a conexão via VPN, né, que ajuda você a ter uma conexão segura. Então, se a sua empresa se dispor disso, sempre fazer a conexão via VPN, evitar o uso pessoal do computador, então, para você usar sites, e-mail e tudo mais, pessoais, por meio dos dispositivos corporativos. A gente precisa, nessa época, especialmente, ter um cuidado especial com tentativas de phishing, que é quando mandam links que são mascarados para poder tentar roubar dados. Já existem casos de pessoas que estão usando o corona e toda essa pandemia como desculpa para as pessoas clicarem. Eu fiquei sabendo de um aplicativo que estavam falando que era para você colocar seus dados e para você ir dando informações que poderiam dizer se você estava com o vírus ou não, e era uma tentativa de roubar dados. E muita gente clicou e respondeu como se fosse legítimo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre desconfiar, sempre questionar os links que a gente recebe por e-mail, ou por chat, ou corrente de WhatsApp. Eu já vi alguns. Então, por exemplo, você está lá com seu dispositivo corporativo, você participa, né, pelo seu celular corporativo de alguns grupos do WhatsApp, e você recebeu que o Netflix está fornecendo um mês grátis de acesso. Isso não é verdade. Então, você está lá com o seu dispositivo corporativo, você clicou no link e pronto, você expôs um dispositivo corporativo que pode atingir toda a rede da sua empresa por conta de uma coisa boba. Então, a gente tem sempre que desconfiar de qualquer link que a gente receba, especialmente nessa situação. É importante também que a gente não efetue download de aplicativos que não são permitidos pelo TI ou que não são reconhecidos. A gente tem que evitar conexões a redes públicas, então, pessoas que de repente podem estar trabalhando em cafés, eu não sei se isso está acontecendo, mas evitar a conexão a redes públicas que não sejam protegidas por senha, elas expõem bastante os dispositivos. Evitar também trabalhar em locais, isso também acontece em casa, tá? Que a gente está com o notebook e as pessoas acabam tendo visibilidade da tela e conseguem ver informações confidenciais do computador, isso é muito importante tomar cuidado com isso, né? Às vezes, aqueles papagaios de pirata que olham, às vezes, por cima do ombro, a gente nunca sabe quem está olhando. Eu sei que a gente está num ambiente agora de casa, mas a gente, enfim, não sabe o contexto de todo mundo que está trabalhando fora, se mora com um colega, ou enfim, mas é importante tomar esse tipo de cuidado. Sempre bloquear o computador quando você se afasta dele. Então, às vezes, quem está trabalhando com crianças em casa, as crianças estão cada vez mais rápidas de flagrar a tecnologia, né? Eu sei, criança de 2 anos instala o aplicativo com uma facilidade que talvez nem eu tenha. Então, bloquear o computador para não expor ele a acessos indesejados também é uma medida. Não emprestar os seus dispositivos corporativos, então, especialmente nesse contexto de home office, às vezes as crianças estão até fazendo homeschooling ou lições online, então não emprestar o computador para esses fins, não o corporativo, né? Infelizmente, isso também pode acabar expondo a rede corporativa a ataques cibernéticos. Não acessar arquivos de trabalho ou dispositivos pessoais não protegidos pelo TI. Então, assim, algumas empresas já têm implementadas políticas de bring your own device. Então, você coloca o seu computador pessoal e o TI faz toda a configuração. Mas se o TI não fez a configuração, não é adequado que a gente acesse arquivos profissionais por meio dos dispositivos pessoais. Isso também expõe bastante as informações confidenciais da empresa. Não enviar ou abrir dados confidenciais na rede pública. Também é muito importante, porque eles podem ser interceptados. Se tiver alguém, um estranho, um terceiro, um criminoso que conseguiu invadir sua rede, ele consegue interceptar esses dados. E por último, também uma muito simples é salvar os arquivos profissionais na nuvem e não no nosso desktop, na nossa área de trabalho. A gente fala muito isso no escritório, a gente leva nosso computador para vários lugares e é muito importante que a gente não salve arquivos profissionais na área de trabalho, porque é muito mais fácil você invadir um computador único do que uma rede, então isso expõe ainda mais as informações a possíveis pessoas mal intencionadas. E por último, uma coisa que é muito importante para a gente poder diminuir os riscos é manter o diálogo com os colaboradores. Então, um pouquinho na esteira do que eu falei, né, de treinamento online, de falar com os colaboradores, é abrir esse diálogo, mandar e-mails, falar, olha, a gente precisa adotar essas medidas de segurança para proteger a nossa rede, para proteger a nossa empresa, para, enfim, proteger todos os usuários, na verdade, e manter esse canal aberto. Se o colaborador teve um problema com o computador, se ele, sem querer, clicou num link de phishing e acabou expondo, o colaborador precisa saber que existe um canal de diálogo com até o próprio TI e que ele pode reportar esse tipo de coisa. Se aconteceu alguma coisa estranha, se o computador dele foi roubado, ou se ele perdeu, ele também precisa saber por meio de qual canal ele pode reportar isso. E, de maneira geral, mesmo manter esse diálogo para que as pessoas tenham consciência de que esse é um assunto extremamente relevante. Também por conta da LGPD isso está crescendo muito, mas não é só por conta disso, é porque cada vez mais o nosso trabalho está ficando virtual, digitalizado, online. Nesse contexto, então, nem se fale, né? Eu vejo toda a minha equipe pelo Skype, online, só pelo computador. Tudo que eu estou fazendo, a gente manda link, manda por e-mail, então a gente tem que proteger essas informações o máximo possível. A gente nunca sabe qual é o nível de segurança das pessoas com quem a gente está interagindo online, e a troca dessas informações também pode expor a nossa própria rede.
Então, pode parecer um assunto bastante técnico, mas ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Como pessoas, assim, a gente, infelizmente, acaba sendo o elo mais fraco de uma política de segurança cibernética. Já li muito sobre isso também, que as pessoas acabam investindo muito dinheiro para melhorar a infraestrutura da segurança cibernética, profissionais de TI bastante capacitados, mas nada disso serve se os colaboradores não estiverem conscientes de que eles precisam ter essas condutas. É muito interessante até, a gente tem um videozinho que o DLA fez e que a gente também aplica em parceria quando a gente dá treinamentos. É um vídeo que simula uma situação de ataque cibernético e tem duas empresas que sofrem esses ataques. Aí tem a que estava melhor preparada e a que estava mais despreparada. E a gente percebe assim, o quanto decisões e quanto o fator humano impacta nesse momento. Então, e a gente vê as consequências daquilo, é muito interessante, né? A gente passa esse vídeo em treinamentos de segurança cibernética e vocês ficariam impressionados como as pessoas não têm muita consciência. Então, a gente acha que as pessoas têm um bom senso, que está todo mundo muito consciente, a pessoa não vai clicar nisso, mas as pessoas clicam, as pessoas acabam, às vezes, se distraindo ou recebem de uma fonte confiável. Então, isso realmente acontece e acaba expondo a rede da empresa. Então, é bem importante que a gente tenha muita consciência da relevância desse assunto, especialmente agora, nesse momento de vulnerabilidade. E isso conclui a minha fala, e é isso. Obrigada, gente. Excelente, obrigado, Poliana. Por coincidência, eu já tinha disponibilizado o link do treinamento aqui no chat também. Quem quiser dar uma olhada lá é bem legal, tem um trailerzinho. E com isso, devolvo a palavra para a Paula para responder as perguntas que foram feitas sobre o tema LGPD e proteção de dados. Vamos lá, eu vou falar rapidinho e até tem algumas que se referem ao final da minha fala, que eu corri um pouco, que eu vi que eu já estava falando demais. Mas, bom, a Viviane Campos perguntou se o prazo continua mesmo o mesmo com a pandemia, né? E aí, eu não sei se você viu naquele começo que eu estava falando, tem um projeto de lei agora exatamente sendo votado no Senado para discutir. Dentre os vários projetos, né, tem esse específico que está sendo discutido hoje, então a gente vai ter notícias hoje se, na verdade, foi aprovado, se vai para a Câmara, o que vai acontecer, mas, a princípio, tem projetos para prorrogação, seja ou da lei, ou para janeiro de 2021 ou para agosto, ou prorrogação apenas dos prazos das multas. E que, no meu entender, na verdade, assim, isso era o melhor, até para garantir segurança jurídica, como eu estava falando, para todos os entes, seja o poder público, seja as empresas, os empregadores, e para o cidadão, porque a lei estabelece princípios muito importantes, entendeu? E garantias, salvaguardas. Porque agora o que está acontecendo? Tem essa legislação da pandemia que fala que você pode compartilhar dados, que você tem que informar, mas não tem nenhuma salvaguarda, nenhuma segurança por trás. Então, é importante ter esse pacote. A LGPD não vai endurecer o seu compartilhamento de dados, né? Eu sei que para as empresas essa questão de compliance, né, é um pouquinho mais custosa, porque as empresas agora estão analisando outras questões que não é LGPD, a LGPD não seria o foco, por isso essa vontade, né, da prorrogação. Mas é o que eu disse, essa lei vai chegar e as empresas vão ter que se adaptar, seja agora ou seja daqui a um tempo. E tem muitas que já estão se adaptando, até porque a lei foi aprovada há 2 anos atrás. Então, esse é o ponto. Mas qualquer coisa, Viviane, a gente está aqui, tá? Para depois debater isso. O Átila está perguntando de empresas privadas de telefonia móvel estão fornecendo as informações acerca da localização dos GPS dos clientes para o governo, com o fim de monitorar a aglomeração da população nesse tempo de crise. Quero saber se essa prática é legítima. E aí, Átila, na verdade, assim, nada é sim ou não, né? A gente precisaria entender, me parece que essa questão de coletas estão sendo anonimizadas, tá? Você não identifica aquela pessoa específica, são dados para você analisar se tem aglomeração ou não. E aí a base legal, apesar da LGPD ainda não estar em vigor, aquela base legal da proteção à vida ou incolumidade física é muito importante. A partir do momento, se eles começarem a identificar as pessoas, que até foi feito isso na China,
a análise tem que ser um pouquinho maior, você tem que fazer realmente assim, uma análise mais aprofundada em termos da finalidade, para que vai ser feito, para que identificar uma pessoa, se isso não tem um excesso, porque aí eu acho que os princípios estariam sendo violados. Tá? Nessa questão. É importante analisar a política deles, né, de geolocalização, porque a geolocalização, na verdade, é para um fim específico, para fins de telecomunicação. Você está usando para outro, é possível, né, para fins dessa base legal que a gente está falando de proteção à vida, incolumidade nesses tempos de pandemia, mas não pode haver um excesso e não pode ter discriminação das pessoas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, Átila? Na verdade, é uma coisa mais profunda aí para a gente analisar, mas é uma ótima pergunta. E a Marcela está perguntando, que eu até coloquei no slide, se caso alguém com Covid fosse identificado na empresa, o nome da pessoa poderia ser divulgado de forma que os demais pudessem avaliar se tiveram contato ou não. Vi a empresa apenas divulgando que identificaram casos internamente. Apesar da LGPD não estar em vigor, qual a opinião de vocês sobre a divulgação do nome? Então, a opinião, a princípio, é não divulgar, tá? Não divulgar o nome. Pode ser divulgado, na verdade, assim, que houve um caso, a pessoa até, né, pode indicar com quem ela teve contato, pode ser contatado, né? O pessoal que teve contato com a pessoa infectada poderia ser contatado dizendo que teve um caso na empresa, mas a gente não sugere o nome, justamente, apesar da LGPD não estar em vigor, de utilizar esses princípios, né? De não discriminação. Para que você vai dar o nome? A sua finalidade pode ser atingida independente de fornecimento do nome ou não, que é a proteção, né? Então, assim, apesar de você pode saber quem teve contato, você não precisa falar o nome da pessoa. A pessoa pode pontuar ou divulgar com quem ela esteve em contato e aí a empresa fazer o contato com essas pessoas X, Y e Z sem divulgar o nome. Essa é a prática assim, mais adequada, mas obviamente verificando o caso concreto, se isso seria possível, mas de forma conservadora, não divulgar o nome. Tá? Eu não sei, eu acho que acabaram as perguntas, mas a gente também está à disposição para responder. Vamos acompanhando essa questão da legislação, da LGPD, se vai prorrogar ou não. De qualquer maneira, se ela entrar em vigor em agosto, sem a autoridade, acredito que as empresas não precisem ficar assim, tão preocupadas com relação à multa. Vai ser, no próprio GDPR na Europa, né, muitas empresas ainda estão se adequando. Não vai ser aquela coisa assim que vai chegar uma chibatada, vai ter os 50 milhões a multa de 50 milhões naquele início. Então, assim, eu acho que pode ter uma calma, mas desde que as empresas comecem a pensar nessa questão de compliance. Tá? Excelente, obrigado, Paula, pelas respostas às perguntas. A gente está chegando ao final do nosso webinar, então gostaria de reiterar os agradecimentos a todos que participaram. Foi muito legal, acho que são temas muito ricos para a gente discutir. Acho que cabe até um outro webinar, né? A gente passou bastante aqui do horário, mas agradeço a presença de todos. Relembro que o conteúdo, a gravação desse webinar vai estar disponível no nosso LinkedIn do escritório no fim do dia e a gente vai compartilhar também a apresentação. O escritório está com uma agenda bem intensa de webinars, a gente tem vários sócios fazendo. Essa semana, esse é o terceiro que a gente fez essa semana. Tivemos um de direito imobiliário na quarta-feira, ontem sobre seguros e hoje o nosso. Provavelmente na semana que vem teremos outros, então fiquem atentos aí aos convites, às mídias sociais. Sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia.